Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, né, nós estamos aguardando um pouquinho os irmãos pegarem as ofertas. Graças a Deus, nessa manhã, nós estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor juntos. E eu quero, juntamente com os irmãos também, podermos aprender um pouquinho mais, dando sequência ao ensino desse trimestre maravilhoso, onde a nossa revista está tratando sobre o tema geral, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. O subtema, está na nossa revista, e aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Irmãos? Então, os princípios bíblicos, e até agora nós podemos ver aí alguns princípios, aonde a primeira lição nós tratamos sobre vale e deserto, que foram lugares de propósitos, desafios e vitórias, Nós vimos também um homem de fé e coragem, na segunda lição, podemos aprender aqui juntos. A terceira lição, uma atitude de fé. A quarta lição, as lições de uma figueira infrutífera. E hoje, nesta manhã, fidelidade, um estilo de vida. Esse é o tema nessa manhã, que nós vamos aqui, então, juntos, amados, aprendermos um pouquinho mais. Uma história bastante conhecida de todos nós, essa história que a revista propõe para nós nessa manhã. Meus irmãos, eu quero aqui então, juntamente com vocês, pensarem um pouco sobre a questão de Daniel, já que o texto, qual nós estamos estudando nessa manhã, fala sobre aqui em Daniel. E então Daniel, irmãos, o livro de Daniel, ele tem duas línguas, o livro todo, esse livro de Daniel, ele tem duas línguas a qual foi escrito. Ele foi escrito tanto em hebraico como em aramaico. E o que me chama a atenção é que do primeiro capítulo até o capítulo 2, versículo 4, só um minutinho, pastor. Tá, então, só uma pausa, a tia do irmão Alexandre, irmã Ieda, pastor Ieda, que deu uma afundada o quadro dela, Covid também? Covid, está no hospital, e o quadro deu uma piorada, então, para nós ficarmos sobre os pés, irmãos, os irmãos que estão aqui, quem estiver também ali do outro lado, nesse momento assistindo, que nós possamos erguer essa oração. Também os irmãos nessa oração colocam meu sogro também, João Sardinha, do pastor Carlos aqui da nossa igreja, ele também está na UTI, internado, com Covid também. Eu peço também a oração aos irmãos. Vamos orar pelas pessoas que nós sabemos, o pastor Manuel, o Eric, também o pastor Leonício, também. Os irmãos forem lembrando aí, são tantas pessoas, nesse momento difícil. Vamos então, nesse momento, nessa pausa, orar pela tia também do irmão Alexandre, pastor Ieda. Pai, nesse momento, Deus, somos convocados aqui, Senhor, como igreja, como teus filhos, a erguer, meu Pai, esta oração de fé, essa oração que pode, meu Pai, entrar, meu Deus amado, agora, Senhor, no ponto central, no ponto necessário. Meu Deus, aonde está ali a pastora Ieda no hospital? Pai, nós cremos na tua intervenção, cremos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra e a sustém, e nesta hora, Senhor, sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso, meu Pai, que como corpo de Cristo, como igreja, nós nos levantamos, Deus, e determinamos agora, meu Pai, pedindo ao Senhor uma oração, Senhor, que vai de encontro ali com a vida
da tua filha, repreendemos essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa cair por terra e o quadro da tua filha se estabilizar. Toda a igreja ora, Pai, também pelos irmãos que citamos aqui, todos aqueles irmãos, amigos que estão, Senhor, meu Pai, neste momento nos hospitais, em nome de Jesus Cristo, conceda a tua vitória, Pai, em nome do Senhor. Amém, irmãos, amém. Tenho certeza que Deus visitou esses irmãos, em nome de Jesus, né, queridos? Amém, meus irmãos? Portanto, meus queridos, dando sequência a este ensino da palavra de Deus, né, nós estamos nessa manhã com esse tema da quinta lição, né, proposto, fidelidade, um estilo de vida. E daí eu dizia para os irmãos a questão, já que o texto que nos propõe de estudo nessa manhã é Daniel. E Daniel, eu e você sabemos, né, só para recordar aqui, acho que a maioria dos irmãos sabe, mas para quem não sabia, Daniel foi escrito em duas línguas, hebraico e aramaico. O capítulo 1 até o capítulo 2, verso 4, foi escrito em hebraico. A ideia é que essa pequena porção inicial do livro de Daniel foi escrito em hebraico porque era destinado principalmente para o povo de Deus, para o povo judeu, né? E depois do capítulo 2, verso 5 até o capítulo 7, né, nós temos então o livro de Daniel escrito em aramaico. A ideia é porque o aramaico era a linguagem popular, a linguagem que não só os judeus conheciam, mas também os caldeus, que era o povo ali onde os judeus estavam morando, né, ali na Babilônia, e todo aquele povo ali do Oriente falava o aramaico, era a língua popular do povo. Então a ideia é que do capítulo 2, verso 5 até o capítulo 7 de Daniel foi escrito em aramaico. A ideia dos autores, escritores, estudiosos da palavra de Deus é que toda essa porção não era para conhecimento apenas dos judeus, toda essa porção é para conhecimento de todo aquele povo, para saberem de todos esses milagres e feitos, e saberem que existe apenas um Deus, que é todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas, né? Então, a ideia é essa. E o restante do capítulo de Daniel, né, do capítulo 7 a seguir, finalzinho do 7 até o final de Daniel, volta novamente a ser escrito em hebraico, que era para o povo de Deus. Então, só para essas informações introdutórias dos irmãos sobre o livro de Daniel, e aqui no capítulo 3 que estamos estudando, então, está na porção em aramaico, que era para todo o povo ficar sabendo também desse acontecimento aqui, né, que nós estamos estudando. Amados, Nabucodonosor, os irmãos sabem, ele foi um homem que, além de crueldade, ele teve muita criatividade. As duas coisas foram misturadas na vida desse homem, muito criativo e muito cruel. De tal maneira que Nabucodonosor, quando seu pai morreu, o pai de Nabucodonosor saiu conquistando vários lugares. E depois de uma vitória que Nabucodonosor ele teve sobre o Egito, sobre a Síria, naquela volta, né, quando ele volta daquela vitória que ele teve sobre o Egito, derrotou o exército egípcio, ele passa por Jerusalém no ano 606 a.C., e ao passar ali em Jerusalém, nós sabemos então que ele pega alguns jovens hebreus, alguns jovens judeus, os nobres, os mais inteligentes, e a ideia é que ele pegasse essas jovens e fizesse com que esses jovens então fossem doutrinados na cultura babilônica, né? A ideia era oferecer para esses jovens nobres judeus um curso de, eu digo sempre, né, costumo brincar, de MBA, mestrado em babilônico e em administração, MBA, né? Eu costumo brincar que ele propunha, então, esse curso de 3 anos, a duração, e depois do curso, então, as pessoas que passassem por esse curso ficariam já trabalhando em prol do Império Babilônico, já
terminaria o curso e já teria o emprego garantido para trabalhar para a corte babilônica. É essa a ideia, né, e como se levanta Nabucodonosor com esta ideia de trazer, então, esses jovens e prepará-los. E sabemos que, dentre esses jovens, 4 homens, muito conhecidos de todos nós, foram destaque. E esses 4 homens, Daniel e os seus 3 amigos, eles tiveram que aceitar, eles aceitaram essa proposta dos 3 anos de estudo ali na Babilônia, e ao aceitar essa proposta, algumas coisas eles tiveram que aceitar, né? Mas foi a mudança de nome, que nós vamos ver aqui no tópico primeiro, né? Mudança de nome, foram impostos a eles, né? Então, eles, para aceitarem os 3 anos de curso, essas coisas impostas, eles tiveram que aceitar. Mas teve uma das coisas que eles não aceitaram, né? A questão da comida, que é o que nós vamos ver aqui no tópico primeiro, né? Uma firme decisão. Então, a questão da comida, Daniel disse, não, isso não, rei, isso não, né? Ele disse um não bem grande para aquela situação. Então, meus queridos irmãos, a mensagem de Daniel é como temer a Deus em um mundo que não teme a Deus. Então, é muito parecido com o que nós vivemos hoje. Como temer a Deus em um mundo que não teme a Deus, né? Então, por isso, o tema, né, fidelidade, um estilo de vida. É sobre isso que nós vamos estar caminhando com os irmãos nesta manhã. Então, irmãos, temer a Deus e o mundo de Daniel, né, um mundo de crueldade, de maldade, um mundo que adora deuses, ídolos, promiscuidade, violência, e eu e você sabemos que a violência era tão grande, né, a violência, que ali no capítulo 2 de Daniel, os irmãos lembram que Nabucodonosor ele teve um sonho, e ele exigiu então das pessoas, dos sábios, dos entendidos, que não somente trazesse a revelação do sonho, mas ele queria que falasse qual era o sonho também que ele teve. Então veja o tanto que a violência daquele rei era algo que ia além da conta. Ele disse assim, tem uma coisa, se todos os sábios e entendidos não disser qual o sonho que eu tive e ainda trazer a revelação, eu vou mandar matar todo mundo. Era ou não era violento, o cara desse? É a mesma coisa, né, hoje, de alguém, né, um líder, nosso presidente, por exemplo, dizer que todos os estudiosos, sábios, né, os mais cultos e doutores, né, também trazer um sonho que ele teve lá durante a noite. Os irmãos já pensaram na grandeza dessa proposta de violência, desse rei, desse imperador Nabucodonosor? Assim mostra para nós o tanto que realmente era cruel, né, violento esse rei, né, esse Nabucodonosor. Meus amados, olha só, continuando aí, meus irmãos, vemos então, irmãos, que hoje, se nós formos pensar, os governantes também da nossa época, eles têm feito, né, de tudo para que nós também não consigamos manter os princípios da palavra de Deus. Hoje nós vivemos num mundo de corrupção, de imoralidade, e tem uma coisa, não só informações, mas também procuram formatar e converter os nossos pensamentos. Então é essa a ideia desse mundo em que vivemos. Eles não querem trazer apenas informações de algo que são propostas dessa cultura, mas querem formatar as nossas crianças, formatar os nossos filhos, e daí eu e você ficamos angustiados com as informações, né, que os nossos filhos estão recebendo. Essa, irmãos, foi sempre a minha preocupação com os meus filhos. Eu falei, Deus, me dê condição de eu ter um dinheirinho para me poder pagar uma escola cristã para os meus filhos, porque lá no mundo nós estamos à mercê do político que estiver liderando, né, dos líderes que estiver liderando, e aí essas cartilhas virão nas escolas e os nossos filhos estarão enrolados. Então, graças a Deus, irmãos, essa foi a minha oração e Deus me concedeu, né, de eu colocar os meus filhos sempre numa escola cristã, para que pelo menos lá
eles não tivessem algo que viesse contra aquilo que eu ensinava dentro da minha casa, né? Então, eu sei que essa é a preocupação de muitos pais, muitos avós também, né? Então, como viver no mundo assim, irmãos? Como viver no mundo desta maneira, cruel, que quer formatar em nós essa cultura, né, esses princípios contra a palavra de Deus? E aí, nós agora vamos visitar, então, Daniel 3, para nós vermos aqui as posturas que tomou ali os jovens, aqueles 3 jovens, e como eu e você também podemos olhar para esses 3 jovens e nos posicionar como eles, né, nesse mundo em que vivemos. Meus irmãos, veja bem que Nabucodonosor, né, ali no capítulo 2, né, o de Daniel, os irmãos, nós estamos aqui no capítulo 3, tivemos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Daniel. Os irmãos lembram que lá no capítulo 1 está justamente aqui esse tópico 1 nosso aqui, uma firme decisão, né, que tomaram ali os 3 jovens. E ali nessa firme decisão, que é o nosso primeiro tópico da revista, diz o critério da escolha, 1.1 da nossa lição, o critério da escolha. Então, Nabucodonosor e todo o Império Babilônico escolhia, como nós já dissemos aqui na introdução, jovens nobres, os mais inteligentes, para que pudessem ser formatados na cultura ali babilônica, na cultura dos caldeus. Então, eu entendo que o foco, nós vemos aqui que Nabucodonosor, o Império Babilônico, representa essa opressão em cima do cristão. Então, eu entendo também a revista quando diz aqui o critério da escolha. Ela quer fazer uma comparação, para mim e para você, dizendo que eu e você somos os mais inteligentes, os mais nobres. Somos por quê? Nobres, de sangue azul. Porque somos filhos de Deus. Filhos de co-herdeiros com Cristo, amém? Quantos aqui são especiais? Levante a tua mão e diga, eu sou especial, amém? Filho de Deus, vamos morar no céu, os mais inteligentes, amém? Então, irmãos, a ciência diz que o ser humano não usa nem 10% do seu cérebro. Eu entendo que eu e você, como crente, usamos mais desses 10%, por quê? Porque os nossos olhos que estavam cegos, né, para que não pudéssemos ver antes de sermos cristãos, os nossos olhos, as escamas caíram e agora nós podemos enxergar a nossa salvação e a eternidade, e eu e você usamos mais dos 10%, somos os mais inteligentes, os mais nobres, e o foco de Satanás é vir contra mim e você, é isso que a lição diz, o critério da escolha, né? Então ali os babilônicos escolhiam os jovens, os mais sábios, e o inimigo também está atrás de destruir aqueles que são os mais sábios hoje, eu e você, né? Então, essa, primeiro 1.1 é que a gente pode tirar de aplicação aí para nós, depois vem o 1.2 da nossa revista, 1.2, a mudança dos nomes. Então, primeiro havia essa escolha dos mais nobres, tem? E depois a mudança dos nomes. Eu e você sabemos que os 4 jovens hebreus, né, por nome Daniel, Misael, Azarias e Ananias, tiveram seus nomes trocados, né? E troca de nome, né, sempre fala de identidade. Os irmãos sabem que é cultura judaica, e não só judaica, mas a cultura do mundo antigo, é que ao pôr o nome nos filhos que iam nascendo, eles colocavam o nome com significados, né, nos filhos ali naquele império antigo. Então, mudança de nome fala também de mudança de identidade. Isso é muito notório para o povo antigo e é notório para mim e para você como crente também. Mudança de nome fala de mudança de identidade. Era essa a ideia do Império Babilônico. Além deles querer os mais inteligentes para servir a eles, Satanás também está atrás de pegar eu e você para servirmos a ele, né, porque a queda de um homem de Deus vai ser um testemunho para o mundo, dizendo assim, está vendo, era homem de Deus, era mulher de Deus, mas caíram, não adianta muito negócio de igreja, então o inimigo está focando em nos derrubar, mas não é só isso,
ele também quer mudar a nossa identidade. Talvez ele não consiga tirar muitos da igreja, mas ele consegue mudar o nome de muitas pessoas. Essa é a estratégia do inimigo sempre, e continua sendo hoje. Então, veja, segundo Russell Shedd, está na nossa revista aí, no 1.2, na parte do professor, segundo Russell Shedd, o nome Daniel, que significa Deus é o meu juiz, o nome Daniel, foi mudado para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. Esse príncipe de Bel, o nome Bel equivale a Baal ou Marduk. Então veja que Daniel, que significava Deus é o meu juiz, agora vai ser príncipe de Baal, ou príncipe de Marduk. Essa era a ideia dos caldeus, dos babilônicos. O nome, vai dizendo aqui, o nome Ananias, que significa Deus é misericordioso, tem o seu nome mudado para Sadraque. Sadraque significa amigo do rei, né? Até menos mal do que o nome de Daniel, né? Mas essa era a ideia, amigo do rei. Misael, que quer dizer quem é como Deus, né? Ele se transforma em Mesaque, que significa quem é como Acu. Acu era o deus da lua, né? Então está dizendo aqui na nossa revista aqui do professor. E o nome Azarias, que significa Jeová é o meu socorro, é mudado para Abednego, que significa servo de nego. Olha só os nomes que deram para esses homens de Deus. Então a ideia é mudar a identidade desses homens de Deus, a ideia dos caldeus, a ideia dos babilônicos, né? E essa é a ideia do mundo hoje, né, irmãos? Ela tenta também tirar a minha e a sua identidade. E a minha e a sua identidade é que nós somos amados de Deus, né? Mesmo eu e você, né, tendo todos os nossos defeitos, mas Deus nos ama, nós somos herdeiro, né, de Deus, co-herdeiro com Cristo, e aí você tem muitas e muitas identidades, mas o inimigo quer colocar tudo o contrário na sua vida e te derrubar. Essa é a ideia do inimigo, mudar os nossos nomes. Mas não importa o que o mundo queira, o que importa é que eu e você sabemos que nós somos diferentes. Como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nós somos escolhidos, e como escolhidos, somos então salvos por meio da obra de Cristo Jesus. Pastor, alguém um microfone ali para o pastor participar? Levar o microfone? Levar o microfone para o senhor participar no áudio, pastor? É a posição social, mudança social, está nesse texto aí, porque que muito, até emprego, empresa, quando você fala que é cristão, se ele for o contrário, ele não temer a Deus, até no emprego você não entra. Não entra. Então a mudança social foi completamente, mudança de nome foi mudança social também, porque a posição dele era a posição social, e então, decorrente os nomes dele, mudava também a posição social. Amém. Então o pastor destacando, pastor Juvenil, essa posição, mudança de nome na época lá, também muda socialmente ali os jovens, né? Ao ser mudado de nome, eles poderiam ter esse acesso aí ao palácio, né, e aos cursos, né, tudo que o rei oferecia lá na Babilônia, né? Então, irmãos, isso é importante, né, pastor Juvenil, que também, às vezes, nós vamos ver aqui na aplicação da nossa lição, que às vezes também nós preferimos a zona de conforto, né? Às vezes nós queremos também, de certa maneira, os nossos nomes, a nossa identidade, ela é trocada por mudanças também sociais, por algum jeitinho. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais nessas aplicações, e aí a gente vai ver que isso também acontece hoje, né, no nosso meio. Mas, para encerrar aí o tópico primeiro,
Então, a gente viu já o critério da escolha, a mudança dos nomes e o propósito inabalável que trouxe, então, os 3 amigos, né, de Daniel e também Daniel. Aqui já esse propósito inabalável está citando aqui aquilo que aconteceu lá no capítulo 1 de Daniel. Os irmãos lembram da posição de Daniel e os seus amigos sobre a alimentação, onde eles disseram, tudo bem, o nome, vocês que estão nos chamando, vocês estão falando para ter acesso aqui no palácio, né, como diz o pastor Juvenil, mudar social, né, ter acesso às regalias do rei, tem que mudar o nome, isso aí vocês estão impondo, né? A questão também de vocês nos escolherem, porque somos nobres, também nós não temos muito a fazer, mas a questão da comida, né, desse manjar, isso não, rei. E aí o comentarista vai dizer aqui que isso representa, então, para nós, os princípios da palavra de Deus. Talvez o nome, o mundo queira nos chamar do que quiser. Talvez também a questão de escolher, o mundo querer nos atacar, nós não temos muito o que fazer em relação a isso. Mas em relação ao propósito de nós mantermos os nossos princípios, que é a palavra de Deus, aquilo que a palavra diz, essa é inegável. É isso que Daniel e os seus amigos tiveram um propósito inabalável. E nesta manhã, eu e você também temos que permanecer inabaláveis, firmes, dizendo, não, aquilo que a palavra de Deus está pedindo, dizendo, essa é inegociável, é um propósito inabalável. Amém, irmãos? Então, nesse tópico primeiro, são estas aí as lições, né, que a gente vê aqui da nossa revista. E aí, no capítulo 2 de Daniel, acontece aquela situação onde os irmãos sabem que o rei Nabucodonosor teve o sonho daquela estátua, e ele pediu, então, todos para interpretar, ninguém pôde. Então o rei Nabucodonosor falou, então vou matar todos os sábios e entendidos. Só que entre eles estava Daniel e os seus amigos, que ao ficar sabendo disso, pediram tempo ao rei e foram orar. E quando foram orar, eles então tiveram de Deus a revelação do céu. E ali eles então puderam, né, Daniel pôde trazer o sonho que o rei teve e ainda a interpretação, onde a interpretação dizia que aquela estátua, né, que o rei sonhou, tinha ali aquela cabeça que era de ouro, né, ali o peitoral de prata, e foi descendo até chegar ao último material de barro. E aí Daniel, na interpretação, diz, olha, a cabeça que simboliza de ouro é o seu império, ó rei Nabucodonosor. Né, e aí as outras partes, né, da estátua são os outros impérios que virão. E no final, o último império, que era de barro e ferro, era o Império Romano. No final, né, diz a Escritura que uma pedrinha seria jogada e destruiria todos os poderes e impérios. E essa pedra, eu e você sabemos, representa Cristo, que inaugurou o império que realmente vale a pena, né? O império do reino dos céus, onde a palavra de Deus diz para mim e para você, para nós buscarmos as coisas do alto, do reino de Deus, que é o império que vale a pena, e esse vai destruir todos os impérios, que é o reino celestial, o reino do nosso Cristo. Daniel trouxe essa revelação para Nabucodonosor. Era para ele, Nabucodonosor está impressionado. Tanto é que no capítulo 2 ele fica, e o rei Nabucodonosor coloca Daniel e seus amigos em posição de liderança. Mas 19 anos depois que teve a interpretação do sonho do rei, 19 anos depois, isso passou 19 anos, parece que o rei ficou com aquilo no coração, com aquele sonho, e em vez dele reconhecer que o Deus de Daniel que era o poderoso, e que no final, né, governaria tudo, mas parece que ele ficou mais com aquela imagem impressionante na cabeça, de que a cabeça da estátua era de ouro, e ele ficou com isso no coração, de tal maneira que isso desceu para o seu coração, e falou, se o meu reino é de ouro, então eu sou o bambambam, eu sou o top, amém, irmãos? É aí que começa então a idolatria, não é verdade? É aí que começa a idolatria.
Onde que ela começa? Diz, né, os estudiosos, que o coração do homem é fábrica de ídolos. Às vezes nós ficamos pensando hoje que as imagens seria status e nós nos curvar diante dela. Não, irmãos. As imagens hoje, diz todos os estudiosos da palavra de Deus, que os ídolos que nós estamos curvando está no nosso coração. E é ali que começa então a idolatria, né? Então, idolatria é mais do que objeto, né, do que uma estátua, mas idolatria são ídolos que adoramos em nosso coração. Muitas pessoas adoram o poder, outros o dinheiro, outros o sexo, e aí vai, né? Tantas e tantas coisas, o status, tantas e tantas coisas são ídolos no coração das pessoas. E aí o desafio que nós temos, o tema que nós estamos estudando é a fidelidade, um estilo de vida. Então nós temos esse desafio contra a idolatria, não é verdade? Então o texto aqui do capítulo 3 nos ensina, né, no capítulo 3, todo mundo conhece essa mensagem do capítulo 3 de Daniel, não vou repetir a mensagem em si, porque os irmãos conhecem, mas os irmãos sabem lá no verso 6, que Nabucodonosor, né, ele deu a ordem que quando tocasse a música, era para todos se curvar e adorar. Quem não adorasse a imagem ia ser lançado na fornalha. Então veja que a primeira coisa da idolatria é fazer algo que substitui a Deus. Olha a ideia de Nabucodonosor. Quando vocês ouvirem a música, todos dobrem e adorem a essa estátua que eu fiz. Então, irmãos, só para trazer uma ilustração para os irmãos, que é no coração que surgem os ídolos. Por exemplo, às vezes, quando você conversa com pessoas viciadas, por exemplo, um viciado em maconha, várias vezes a gente vai conversar com essas pessoas, e aí a gente começa, quando você encontra uma pessoa viciada em maconha, você começa a questionar com ele. E os argumentos que às vezes nós temos para quem está fumando maconha, os argumentos plausíveis é dizer para ele, fumar maconha é algo ilegal. Em alguns países já não é, né? Mas quando você vai com esse argumento, muitas pessoas que fumam maconha dizem, que isso, eu conheço muitos da classe média, muitos advogados, muita gente da alta aí que fuma maconha. E aí o seu argumento de legalidade parece que fica meio no chão. Aí você começa com o argumento biológico, dizendo, rapaz, mas o corpo humano é o seguinte, você começa com algo mais leve, depois seu corpo vai exigindo mais. E aí os maconheiros, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, as pessoas viciadas, não só em maconha, mas eles olham para você e falam assim, mas fumar maconha é igual fumar café. Tem muita gente que começa a tomar café, né? Começa a tomar café e não consegue parar mais. Se parar, a cabeça começa a doer. E aí muitas vezes você está conversando com esses viciados e até o argumento biológico talvez fica fraco diante da expertise que tem os viciados, né? Mas aí, irmãos, você vai com vários argumentos e você perde, aí você pergunta para eles, para as pessoas que são viciadas, então por que você fuma? E aí a maioria deles, não só o fumo, mas a bebida e várias outras coisas, por que você faz isso? Você vai ver que ele diz, é porque quando eu estou em pressão, eu estou numa pressão grande, eu então utilizo dessa droga, utilizo desse subterfúgio para encontrar alívio e refúgio. E aí pode conversar com a maioria dessas pessoas que estão nos vícios. E aí você vê que são duas linguagens que eu e você conhecemos, que está na Escritura. Quem que traz alívio e refúgio para nós? A Bíblia diz que é Deus, né? O que está lá em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem que traz refúgio e alívio para nós? Deus, só o Senhor.
Então, em outras palavras, a pessoa que é viciada, o que ele está fazendo? Ele está trocando Deus pelo vício, tentando encontrar refúgio e alívio naquilo que ele acha que é o correto. Então, isso é o quê? Idolatria. Amém, irmãos? Quando você troca aquilo que teria que ser de Deus por algo humano, algo da criação humana, você está sendo idólatra no seu coração. Então, essa é a primeira coisa da idolatria. Então, irmãos, veja bem que Deus, só Ele é a fonte verdadeira de refúgio, de alívio, né? Então, quando a pessoa é idólatra, ele tem uma adoração distorcida, corrompida. Em vez de adorar a Deus, ele busca o substituto, ou seja, na busca do prazer, na segurança, na realização. Tudo isso nós deveríamos buscar e temos que buscar no Senhor. Você quer estar seguro? Ele é a nossa segurança. Você quer prazer? Deus é a nossa segurança. Então, Deus é a fonte de tudo. Então, quando o homem, ele procura em outros recursos, aqui da terra, o que é para ser de Deus, ele está sendo idólatra. Vocês estão entendendo, então, o que é idolatria? Então, esse é o primeiro passo. Mas a segunda coisa que você pode olhar da idolatria, diz a palavra de Deus, no capítulo 3 de Daniel, que Nabucodonosor levantou uma imagem. Então, a idolatria, além de ser essa troca, aquilo que é de Deus, você coloca outra coisa, a idolatria também funciona em você levantar algo, certo? Eu e você criamos. Parece que quando nós levantamos a imagem, quando Nabucodonosor levanta aquela imagem, é como se ele quisesse dizer para todo aquele Oriente Médio, para todo aquele mundo conhecido, eu estou no controle. Era essa a ideia de Nabucodonosor quando levanta a imagem e diz, quando tocar o som, todo mundo se dobra. Era dizer, eu estou no controle. Então, quando você, irmãos, vai observar as pessoas que colocam ídolos no coração e estão servindo a esses ídolos, ele também quer dizer que está no controle. Pode olhar uma pessoa que está bebendo, você vai conversar com ele e ele fala para você, na hora que eu quiser parar de beber, eu paro, eu estou no controle. Essa bebida aqui não vai me atrapalhar nada. Não, eu estou aqui dando uma olhadinha na pornografia, mas é coisa simples, é só para me dar, sei lá, em vez de eu tomar comprimidinho, alguma coisa, é coisa simples. A hora que eu quiser parar, eu tenho domínio sobre isso. Assim é o cigarro, assim é aqueles que estão trabalhando, está trabalhando tanto, irmãos, 2, 3 empregos, não, eu estou trabalhando agora, mas é só um período da minha vida, depois eu paro. Aquele que está na busca por mais dinheiro, não, eu estou trabalhando agora para conquistar, fazer um patrimônio, mas depois eu paro. Não, eu estou procurando subir de cargo nessa empresa, e aí eu vou fazer tudo possível para subir de cargo nessa empresa, depois eu paro. Idolatria. Quando você faz tudo pensando, não, eu tenho controle, eu tenho domínio sobre essa situação. São ídolos que nós fazemos em nosso coração. Viu, irmãos? Então, a ideia é, quando Nabucodonosor levanta aquela imagem, a ideia é, o que as pessoas, de que maneira as pessoas vão me ver. A ideia de imagem, levantar uma imagem, é como as pessoas vão me ver. Amém? Aí você pergunta às vezes para muitos crentes, por que você está fazendo assim, meu irmão? E ele diz, eu não quero ser um crente quadrado, como o pastor Aneí, eu não quero ser um crente quadrado como fulano de tal, como esses crentes antigos, eu quero ser um crente moderno. Então, a imagem é importante na vida do idólatra, né, irmãos? Então, quando Nabucodonosor levanta essa imagem, ele constrói um ídolo da sua imagem, mas sabemos que aqueles 3 jovens,
não quiseram se curvar diante da imagem. Ali os fuxiqueiros foram falar para Nabucodonosor, ele fica irado. Então, irmãos, idolatria tem relação com essa imagem que queremos que outras pessoas nos vejam. Eu acho interessante que alguns anos atrás, tem muitos irmãos aqui da minha época, mas alguns anos atrás, quando você trazia um ensinamento para alguém, a pessoa te perguntava assim, é verdade o que você está dizendo? A pessoa estava interessada em saber a verdade. Depois, passando mais um tempo, você ensinando algo para a pessoa perguntava assim, mas isso funciona mesmo, pastor? As pessoas estavam atrás, não era mais da verdade, estavam atrás do pragmatismo. Isso funciona? Ah, lá na igreja está fazendo assim, esse é o método lá na igreja. Mas isso funciona? Pragmatismo. Né? Passado mais um tempo, quando você trazia um ensinamento, as pessoas diziam, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. E hoje, qual que é a ideia? Quando você traz um ensinamento, as pessoas querem saber assim, mas se eu viver nesse estilo, porque nós estamos dando fidelidade a um estilo de vida, se eu viver nesse estilo, qual a imagem as pessoas terão de mim? Hoje é isso que as pessoas estão preocupadas. Qual a imagem? Qual a imagem? Irmãos, e a gente defronta muito com isso, conversando com várias pessoas, vários irmãos aconselhando, até obreiros, pastores, pregadores, a preocupação deles, mas pastor, o que a igreja vai pensar de mim? Pastor, o que o ministério vai pensar de mim? Se eu agir assim, o que as pessoas vão dizer de mim? Estão preocupados com a imagem que vão ter de você. Irmãos, isso tudo é ídolo no coração. Quando eu e você queremos agir para que a imagem que as pessoas tenham de nós sejam imagens boas. E não interessa, porque a imagem que as pessoas têm que ter de mim, de você, é olhar para mim e para você e ver a pessoa de Cristo em nós, ver em mim e você o refletir da pessoa de Cristo, não a minha e a sua imagem. Da malabachuri onde cais. Amém, meus irmãos? Pastor Wagner, ele estava pedindo, cadê o microfone? Parece que ele está querendo uma palavra ali também, em cima desse texto. Mas eu preciso prosseguir, são 10 horas. Sim, meu amado, já vai chegar aí o microfone, ó. Não, já vai chegar. Passou? Deus abençoe, então. Ele disse que passou, talvez a gente já falou no que ele ia falar aí. Então, é essa, irmãos, a imagem que temos que ter, a imagem de Cristo. E a idolatria também, ela é exigente e tirânica. A idolatria, ela é exigente e tirânica. Veja aqui que Nabucodonosor, ele exige o quê? Quem não se curvar diante da imagem vai ser lançado na fornalha. Idolatria sempre exige algo, irmãos. É tão interessante que nós vivemos num mundo que se prega tolerância, não é verdade? Mas se prega tolerância, mas o que nós mais vemos é intolerância. É totalmente contraditório. Prega tolerância, mas nós vivemos na intolerância. Só para trazer alguns exemplos para ficar claro para os irmãos. Por exemplo, você vai levar um currículo na empresa, você trabalhar numa empresa. E aí você chega lá e fala, eu sou cristão. Aí a pessoa diz, nossa, nós gostamos que a pessoa seja cristão, tem uma ética cristã. Eu não sou cristão, não, sou católico. Eu sou católico, mas também tenho uma ética cristã. Mas aí a pessoa que está entrevistando lá diz assim, mas se for possível aqui a gente trabalhar aos domingos... Aí você fala, não, mas aos domingos eu queria uma folga, né, porque eu tenho que ir na igreja. E aí a pessoa que está te entrevistando fala, você já vai deixar a religião atrapalhar a sua profissão. Você vai deixar a religião atrapalhar o seu sucesso de carreira.
Então veja que nós vivemos num mundo intolerante, ou até mesmo, ainda falando nesse aspecto da entrevista, imagine você ali também levando a entrevista, você dizendo, não, eu sou cristão, né? Sou servo de Deus. Aí a pessoa fala, mas aqui na empresa é o seguinte, tem hora que vai exigir de você dar uma mentirinha. Não é bem uma mentirinha, você vai ter que dar uma mascarada, deixar de falar disso aqui. Aí você fala, mas eu sou crente, mas você vai deixar a religião atrapalhar o seu sucesso aqui na empresa? Irmãos, se prega tolerância, mas é totalmente contraditório o mundo em que vivemos. Ele é totalmente intolerante. Amém? Não é só nisso, eu poderia trazer vários outros exemplos aqui para os irmãos, mas o meu tempo foi embora, eu preciso concluir aqui. Então, irmãos, a gente observa na Bíblia que ídolo sempre exige sacrifício, na nossa vida também, não é verdade? Um empresário, certa feita, um empresário famoso, tinha uma empresa grande, e aí, só que antes de ir trabalhar, todos os dias pela manhã, a pornografia exigia dele assistir 2 filmes pornográficos antes de ir trabalhar. Toda manhã, antes de ir trabalhar, ele tinha que assistir 2 filmes pornográficos. Resultado, irmãos, a sua mente ficou infrutífera. Ele já não conseguia mais ter estratégia nos negócios. Seu raciocínio ficou lento. Resultado, a empresa desse empresário veio à falência, porque o ídolo exige muito de você, ele exige sacrifício. Uma certa atriz famosa, ao ser entrevistada, ela falou assim que ela recebeu o prêmio, né, mais alto da categoria de atriz. Ela falou, só cheguei aqui a receber esse prêmio, porque quando eu estava grávida, eu falei, bom, se eu ficar grávida agora, eu vou ter que interromper o meu sonho. Então eu vou abortar essa criança para mim ter sucesso no filme que eu já fui contratado. Então eu só estou aqui tendo sucesso porque eu abortei uma criança. O ídolo exige sacrifício, irmão. Era isso que Nabucodonosor queria. Ele fez ídolo no seu coração, fez uma imagem e falou, vocês vão ter que morrer, vai ter que ser jogado na fornalha. Amém, meus irmãos? Então, algumas pessoas no altar da idolatria, quantos obreiros, homens de Deus, perderam família, porque talvez fizeram também da igreja o seu ídolo. Foram dirigir a igreja, foram trabalhar na obra missionária, como um missionário, e deixou a mulher e os filhos de escanteio. Não pastoreou a sua casa, os seus filhos, primeiro, antes de cuidar das pessoas. Perderam a família, perderam a pureza, perderam habilidades, talentos futuros, porque o ídolo exige. Você olha para essa pessoa e diz, nossa, ele poderia ter ido tão longe, poderia ter sido melhor, mas infelizmente o ídolo exigiu muito dele, exigiu sacrifício, e ele perdeu outras coisas importantes. Amém? O nosso coração, resultado, é fábrica de ídolos. Como vencer? Aí então a revista traz para nós o tópico 2, né? Tópico 2, antes do forno de fogo ardente. Então você observa que teve aquela acusação, né? Quando os 3 não se dobraram, tal 2.1, a acusação, quando os 3 jovens não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, então vieram fazer uma acusação. E essa acusação política e religiosa, né? Política e religiosa. Então veja, irmãos, muitos preferem curvar, está lá no finalzinho do 2.1, muitos preferem curvar-se, moldar-se aos costumes e ditames mundanos, a serem confrontados sobre o Deus a qual serve. Então, muitas vezes, também, né, muitos crentes, né, por querer estar na zona de conforto, querer continuar na carreira dele, na posição que ele está, ele às vezes abre mão de alguns princípios bíblicos, e isso então faz com que ele seja benfeitor, bem visto,
né, diante da sociedade. Por exemplo, vocês sabem que na época do apóstolo Paulo, muitos cristãos foram degolados. Mas foram degolados por quê? Porque não se curvariam ao imperador, que dizia, Nero é o Senhor. Mas os crentes permaneceram fiel, dizendo, Jesus é o Senhor. E aí foram mortos. Agora, aqueles crentes falavam assim, Nero é o Senhor, mas vamos falar isso só de frente do mundo, né? Aqui com o meu coração eu sei que Jesus que é o meu Senhor. Aí eles estavam livres de serem mortos, de serem levados para a arena. Então tem muitos crentes que talvez falam assim, lá no mundo, durante no meio de semana, eu vou viver de acordo com as regras aqui do trabalho, as regras do mundo. Aí lá na igreja, sábado e domingo, é lá que o pastor Juvenil vai estar me vendo. Aí lá eu vou ser um crente, né? Que ele vai me ver desse jeito, a minha aparência, a minha imagem, né? O que eu por fora, né? Então tem muita gente vivendo assim, irmãos. Mas aqui, né, essa acusação aos 3 foram porque eles permaneceram firmes. Então talvez vão te acusar, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer lugar, vão te acusar porque vão ver que você não abre mão de princípios e critérios da palavra de Deus. Vai ter a acusação. Aí o 2.2, uma nova tentativa. Nabucodonosor, ao ficar sabendo que os 3 não quiseram se curvar, ele foi novamente com aquela proposta para os 3, dizendo, olha, eu sei que vocês estavam com Daniel, quando Daniel me revelou o sonho. Eu sei que vocês servem ao Deus de vocês. Mas aqui eu estou fazendo algo político, eu quero que todo mundo seja meu servo. Vocês vão fazer agora? Quando o som tocar, vocês vão se dobrar? Então, uma nova tentativa, mas aqueles 3 jovens permaneceu fiel. Amém, irmãos? Quantos nessa manhã querem permanecer fiel a Deus? Não se curvar diante do mundo, diante do sistema, diante de propostas que vão contra os princípios bíblicos. Essa é a ideia aqui da nossa lição nessa manhã. Amém? Era. Prova de morte, né, pastor? Amém? Então, eles permaneceram firmes. Aí o 2.3 diz que tiveram uma postura corajosa. Porque eles tiveram a oportunidade de mudar de ideia, pastor Juvenil, mas eles permaneceram com aquela postura de não recuar. Ali já, nesse segundo momento, foi um desafio religioso. Talvez no primeiro momento, a gente pode dizer que era um desafio político, porque chamou todos os líderes, todos os governantes, todas as nações, né, todas aquelas nações vizinhas escravizadas pelos caldeus, quando ouvisse o sonho era para se curvar. Talvez eles queriam ver qual nação que não estava obedecendo ao imperador Nabucodonosor. Se tivesse um grupo maior de gente, era ali onde todos seriam castigados. Mas, de repente, só naqueles 3, eu fico imaginando, os irmãos já viu aquela ola de estádio de futebol? Não sei se alguém aqui já foi num jogo de futebol ao vivo, ou já viu pela televisão. É muito bonita aquela ola, né, do estádio de futebol, quando levanta um e aí vai levantando o outro, né, e aquela coisa fica bonita ali no estádio de futebol. Então, eu imagino aquela estátua que foi levantada lá no campo de Dura. Eu nem falei muito sobre isso, irmãos, aqui, porque eu sei que os irmãos conhecem a mensagem de Daniel, né? Aquela estátua que foi levantada ali, dizem aí 27 metros, né, de altura por 3 de largura, e aí foi levantado no campo de Dura, um lugar estratégico, aquela multidão de pessoas ali, em volta daquela estátua, e quando o som viesse, era para todos se curvarem, e aí somente aqueles 3 não se curvaram. Essa foi uma estratégia política inicial. Mas depois, quando denunciaram os 3, né, então, agora Nabucodonosor, ele volta o foco e vai ali especificamente nos 3, e dá uma nova oportunidade. Mas o 2.3 diz aqui que eles tiveram essa postura corajosa, olhando na cara a cara, no focinho do Nabucodonosor, e todos aqueles seus soldados ali. E Nabucodonosor ainda disse, talvez vocês não ouviram direito, eu vim aqui pessoalmente para dizer que quem não obedecer o som e se curvar, né, ao ouvir o som, se curvar diante da estátua, vai ser lançado na fornalha de fogo. Mas os 3 ficaram com a postura corajosa, dizendo, nós não inclinaremos diante da estátua
que o Senhor fez. Amém, irmãos? Então foi uma postura corajosa desses três. Então, essa resposta dos três jovens, ela nos mostra três coisas que eu acho importante, que eu quero trazer para os irmãos princípios, se você quiser anotar aí ou guardar no seu coração para nunca esquecer. A primeira coisa que fez com que esses jovens ficassem resilientes, fiel na sua postura, é porque eles tinham uma visão real da majestade e glória de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, foi aquilo que eu já estava falando para os irmãos aqui no começo. Tem muita gente que teme o homem e a Deus apenas tem respeito. Mas na nossa vida tem que ser o contrário. Temer a Deus e respeitar ao homem. Na nossa vida tem que ser o contrário. É assim que está escrito na Bíblia. Temer a Deus e respeitar ao homem. Agora tem muita gente que diante do Senhor, meu amado, ele teme, ele fala assim, não, o que o irmão vai pensar de mim? É aquilo que eu falei da imagem. O que o irmão vai pensar de mim? O que o pastor juvenil vai pensar de mim? O que o Ministério Jardim América, o pastor Walter vai pensar de mim? Ele teme o homem e só respeita a Deus. Ou seja, o homem é grandão e Deus é pequenininho. Mas para nós tem que ser o contrário. Quando nós estiver escondido e tiver só Deus te vendo, você tem que pensar no seu coração, o que Deus vai pensar de mim nessa situação? O que Deus vai pensar de mim? É isso que significa temer a Deus e respeitar os homens. Deus é grandão e tudo o que fazemos, Deus está escrevendo e anotando todas as coisas. É a Ele que temos que temer. E quando nós agirmos assim, pode ter certeza que nós teremos a mesma postura dos três. Essa é a primeira coisa que os irmãos precisam ter no coração. A segunda, noção correta da eternidade. Lá no versículo 15 do capítulo 3, quando o rei falou assim, olha, se vocês não se dobrar, serão jogados na fornalha. E quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Amém, irmãos? Aqueles três jovens, eles tinham visão correta da eternidade. Olha, Nabucodonosor, saiba de uma coisa, faz o que o senhor tiver de fazer, mas nós permaneceremos firmes com Deus. Se Ele quiser nos salvar, vai nos salvar. Se não quiser, nós temos certeza que nós vamos dormir aqui e acordar diante de Deus. Amém, irmãos? Não é essa doutrina que Jesus disse para nós? Ele falou assim, por que vocês estão preocupados com aquele que pode matar o corpo apenas? Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Amém, irmãos? Então eu e você temos que temer a Deus, porque é Ele que pode, tem o domínio e soberania sobre todas as coisas. Amém? Vamos permanecer com a nossa postura também firme e corajosa, diante de todas as situações adversas contra nós. E aí meu tempo terminou, né? Aqui e a terceira característica, só para concluir, que eu disse para os irmãos que era 3, então a majestade de Deus em primeiro lugar, a eternidade em segundo lugar, e o Deus que salva. Os 3 amigos disseram, se Deus quiser salvar, Ele salva, se Ele não quiser, Ele não salva, amém? Assim tem que ser a nossa postura. Deus é poderoso, tanto para criar o universo, como para manter. Eu e você só respiramos agora, porque Ele não cortou o fiozinho da nossa respiração. Quando Ele cortar o fio da nossa respiração, irmão, nós podemos ir para o hospital, né, tá ali recebendo algo aqui desse mundo, mas se Deus falar, agora é hora, Neir, de você vir, falece aí, porque você vai estar diante de mim. Amém, irmãos? Se Deus quiser salvar, Ele salva, Ele tem poder e Ele quer. Amém? Só quando nós tivermos uma palavra dEle dizendo, como Ele falou para Paulo, a minha graça te basta, é que nós temos que parar de orar. Enquanto Ele não der a palavra para nós dizendo, é hora de você vir embora, enquanto nós estiver enfermo, no hospital, no último momento da nossa vida, e Ele ainda não deu essa palavra, nós temos que continuar orando, dizendo, Deus, a Tua vontade é curar, é libertar, é sarar. Mas enquanto o Senhor não deu essa palavra, eu vou continuar orando. Amém, irmãos? Porque Ele é que cura. Ele é que cura. O tópico 3, para nós terminar, e aí eu termino aqui 10:20, né? O irmão quiser já vir para cá, eu já resumo aqui em 2 minutos. O livramento no forno de fogo ardente, né?
Então diz a palavra de Deus, irmãos, aqui no 3:1, nenhum dano. Nabucodonosor ordenou então que lançasse os 3 jovens na fornalha, e diz a Bíblia que eles foram lançados, mas nenhum fio do cabelo deles foram queimados, nem da roupa. E o milagre é tão grande que a corda que os amarrava foi queimada, né? Vocês entendem esse milagre aí? Só Deus para fazer esse tipo de coisa, né? A corda que amarravam os 3 jovens foi queimada, a roupa deles ilesa, o cabelo ileso, não tinha cheiro, né, ou fedor, não sei como os irmãos queiram, de queimado, amém? Porque eles não sofreram dano algum, amém? Esse é o Deus que nós servimos. O 3:2 diz ainda que Nabucodonosor, eu imagino que a fornalha, irmãos, segundo os estudiosos, parece que a fornalha era uma espécie assim, de um caldeirão, né, como se fosse uma panela, com abertura maior em cima e uma portinha na lateral, que é onde eles colocavam ali a lenha para aquecer. Tanto é que Nabucodonosor, né, ao ver que os 3 jovens estavam irresistíveis, ordenou, aquece 7 vezes mais. Então, uma portinha na lateral para aquecer mais a temperatura, e em cima era o lugar estratégico onde ficava Nabucodonosor e as pessoas querendo ver, como se fosse um estádio de futebol, né? Você pudesse ficar em cima do estádio, vendo tudo que está acontecendo ali embaixo. Então, eu imagino mais ou menos a fornalha, segundo os estudiosos, dessa maneira. Então, eu imagino ali Nabucodonosor olhando de cima para baixo, né? Olhando ali, e disse, olha, não foi lançado 3 e amarrados? Mas eu estou vendo agora 4, e tem mais, eles estão soltos, e esse 4 que eu vejo é um semelhante ao Filho dos deuses, amém, irmãos? O próprio Nabucodonosor revela para mim e para você que quem estava ali, sendo o 4º homem naquela fornalha, era a própria pessoa de Jesus Cristo que estava ali com eles, amém? Cumprindo o que ele diz hoje para mim e para você: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, mesmo nas nossas dificuldades e nas nossas fornalhas, mas Cristo está conosco, amém, irmãos? E o 3:3, um importante reconhecimento, né? Aqui diz assim: nossas fornalhas evidenciam nossa fé, revelam o poder de Deus. Nabucodonosor reconheceu que eram servos do Deus Altíssimo e teve que testemunhar esse grande livramento e redigiu um decreto penalizando quem proferisse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor fez um tributo a Deus, dizendo: não há outro Deus que possa livrar como esse. E além disso, diz a palavra de Deus, que fez aqueles 3 jovens prosperar na província da Babilônia. Nabucodonosor, ele começou o capítulo 3 com o nariz empinado, cheio de idolatria, achando que ele era o Deus e o bambambam. E terminou o capítulo 3 humilhado, pequenininho, dizendo: só tem um Deus altíssimo e poderoso, que livra, salva e é poderoso. Amém, irmãos? Amém? Eu e você, e os nossos irmãos e amigos, meu sogro que está na UTI, internado no hospital, nós sabemos que Deus, Ele é poderoso, e se Ele quiser nos livrar nas nossas fornalhas, Ele livra. Ele tem poder para isso. Mas nós sabemos que teve muitos homens de Deus que não foram livres, não tem, irmãos? Quantos homens na história, por pregar o evangelho correto, foram degolados e mortos? Os próprios apóstolos, a maioria deles, foram martirizados. Talvez eu e você também, na nossa caminhada, vamos sofrer, mas nós temos uma garantia: Deus estará conosco na fornalha, e o próprio Cristo estará lá, fazendo com que eu e você não soframos dano algum, porque Ele é poderoso. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, irmãos. Muito obrigado. Irmão, encerrando aí, é interessante que ele proclamou ali sentença de morte. E agora o sentença, já quem não serviu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será também castigado. Quer dizer, ele estava proclamando a morte, no final ele estava proclamando a vida. O próprio rei.
teve que retratar diante da majestade de Deus. Quem faz? É seu? Não. Não sei quem vai estar. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, né? Que aprendizado, né? Deus abençoe e continue abençoando a pastora Neir, prosperando cada um de nós. Esse Deus de Daniel está presente aqui, não está? Daniel não está presente aqui, mas o Espírito que usou Daniel está aqui, assim como Elias e tantos profetas, as Escrituras Sagradas. Esse é o Deus que dá o ar que nós respiramos. Quanto aprendizado, né? Nós precisamos progredir mais e mais. Você já deve ter lido aí, né, o livro de Daniel. Mas cada vez que nós vamos lendo, se nós formos semana que vem estudar novamente, vai ter mais novidade, vai ter mais aprendizado, mais aplicação, mais conteúdo, mais conceito, preceito para a nossa vida. Porque a Bíblia é inesgotável, inefável, né? O poder das Escrituras Sagradas. Gostei aqui, pastora Neir falou de 3 características que eu anotei ali. Nós cristãos precisamos ter visão real da majestade de Deus, o poder majestático de Deus, saber o quanto que Deus é poderoso, e Deus é poderoso demais para ser contrariado em seus propósitos. Deus é sábio demais para errar, Deus é amoroso demais para ser maldoso. Nosso Deus é amoroso, é um Deus de amor. As Escrituras nos revelam que Deus não quer que ninguém se perca. Por quê? Qual predicado? Aonde nós vamos buscar isso aí? Mais vale uma alma para Deus do que o planeta inteiro, o mundo inteiro. Então, esse é o valor que uma alma tem. Por isso que o Evangelho precisa ser anunciado. E esses jovens ali foram destemidos, né? Porque eles conheciam o Deus de Israel. Aquela frase que nós estamos trazendo, né, o jargão desse trimestre da EBD. Qual o jargão que nós estamos trazendo aqui? Não basta conhecer a casa de Deus, é necessário conhecer o Deus da casa. Tem gente que conhece a casa de Deus, tem gente que conhece as Escrituras, mas não conhece o Deus, o dono verdadeiro, a intimidade com Deus. Intimidade com Deus é diferente de eu conhecer a Bíblia. Intimidade com Deus é declinar na presença dEle, saber que somos carentes ostensivamente da misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus nós vamos ser salvos. Não vai ser por ações meritórias, nós todo mundo sabemos isso de cor salteado. Por religiosidade. Conhecer a Escritura, praticar, vir à casa de Deus, dizimar, ofertar. Esses predicados aí são coisas que nós temos, tem incumbência de fazer. É racional isso para nós. Agora, chegarmos no céu é diferente. Aquilo que nós sempre falamos aqui, as reuniões da EBD coletiva, oração coletiva, ensino coletivo, celebração coletiva, oração coletiva, intercessão coletiva, e aí mais coisas. Salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu vou dar conta da minha vida, você vai dar conta da sua vida. Isso é predicado. E aí esse jovem tinha isso aqui, porque eles tinham visão real do poder majestático de Deus. O outro princípio que o pastor Ney citou aqui, noção correta da eternidade. Aonde nós vamos entender noção correta da eternidade? Dentro da palavra de Deus, dentro do que preceitua a palavra de Deus. E eu anotei aqui, a perseverança de Daniel e seus amigos em obedecer a Deus foi premiada com 3 fatores de superioridade. 3 fatores, e nós sabemos, para sintetizar e resumir isso aí sobre a vida de Daniel e seus amigos. Eles sobressaíram fisicamente, estava só nos legumes ali, não estava com a iguaria lá do mundo, e sobressaíram na estrutura física, né? A formosura deles diferenciava dos outros. Então, é um primeiro ponto, a superioridade, eles foi premiado com a superioridade física. Apesar de estar só no legumes, a aparência, a estrutura física deles, a resistência física deles eram superior. Depois, a racional, intelectual, a sapiência deles superior aos outros lá, os magos lá
da Babilônia. Olha como é que Deus faz, né? O processo de Deus, como Deus age. E depois, terceiro, por último, a questão espiritual, o discernimento. Porque ninguém, irmãos, nós gostamos de falar muito isso aqui, ninguém é alguma coisa na casa de Deus se Deus não der o devido crescimento. Pode ler, pode conhecer, pode fazer tudo. Uma vez eu vi o pastor presidente, há muito tempo atrás aqui nesse púlpito, em uma reunião ministerial, estava tendo algumas turbulências, e eu não esqueço disso. Olha, você pode ser togado de conhecimento, saber teologia, saber Bíblia, para lá e para cá, versículo, né, fazer todas as situações. E muitas vezes você quer ocupar aquela posição, almeja ela, mas Deus te escolheu. Essa é a diferença. Deus te escolheu. Quem que Deus escolheu na época de Samuel? Israel quis um rei pomposo, né, de aparência, estereótipo. E teve, porque era o quê? Razão, raciocínio, pastor Zé Machado, raciocínio horizontal do homem. Nós queremos um rei, né? Fortão, alto, poderoso aí. Vou falar. Local? Israel, hein? No Iraque. Tá. A Babilônia antiga. Ele quer dizer a Babilônia antiga. Né? Quer dizer, não, está afirmando, né? É onde é que é o Iraque hoje. Rei Nabucodonosor. Então, Deus escolheu quem? Ali. Quando Samuel chegou à casa de Jessé. Veio um monte, né? De soldado. Veio Eliabe, veio... Quem mais lá? Me ajuda a lembrar aí. Os irmãos lá de Davi. Samar, veio, né? Tudo cara fortão. Né? Chegou. E são predisposições emocionais. Tudo relacionado à cultura, à posição, a título. A gente tem essas predisposições culturais. Né? A gente vê pela ótica ali, pela razão da ótica horizontal aqui. A razão vertical é diferente, é de Deus, é pelo Espírito. Aí chegou, foi chegando, foi um. Samuel já estava, deve ser isso aí, né? Que fortão, já de guerra, cara preparado, instruído, treinado, habilitado, igual estão vendo aí os Jogos Olímpicos. Ninguém vai fazer um... Quem é de nós aqui vai participar de um jogo olímpico, seja o que for, até de tiro, coisa mais simples, dar tiro? Não vai, tem que ter preparamento, tem que ter treinamento. Então, Samuel já chegou ali com as predisposição emocional, já fazendo um julgamento por aparência, por estereótipo. Deus falou, não é esse aí não. E aí, tem mais? Tem, né, o menino mexe com ovelha, está lá longe, lá no pasto, lá. Então, manda chamar ele, porque Deus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu nós sentar na mesa ainda para saber. Deixa que chegou, Deus já mostrou, é esse aí, esse aí. Davi. Não era soldado, era, né, estava pastoreando. É assim que Deus faz, e é assim que Deus fez com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três colegas ali, né, os três ali na Babilônia. Deus deu essa superioridade física, intelectual e espiritual, porque vem do céu. Espiritual porque ele teve, né, a revelação do sonho para o rei ali, coisa que ninguém, o diabo ia tentar mexer, porque o diabo não sabe do futuro, Deus sabe. Ele tem uma previsibilidade das coisas, porque ele conhece, mas ele não sabe, porque Deus pode mudar o curso da história a qualquer momento. Eu não concordo em falar que Deus tem plano B. Deus não tem plano B. Plano B é para quando a gente pensa num erro. Em alguma situação vai errar, então eu já estou com o plano B, porque isso aqui, se der errado, eu vou movimentar o plano B. Deus não tem plano B, não. Eu não concordo com isso. Vocês concordam com isso ou não? Deus não tem plano B. Deus é um Deus que já sabe do passado, presente e futuro. Hebreus 13:8, nós sabemos isso de cor e salteado. Então, essas razões aqui, essas características, foi muito bem posicionada pelo pastor Aneir, visão real da majestade de Deus, saber que Deus, é soberano. Nós estudamos aí o trimestre passado sobre os atributos de Deus. Não tem nada que supera Deus, irmão, nada supera Deus, nada vai superar, nada, jamais. Né? Uma noção correta da eternidade, saber que esse Deus é o Deus que está fazendo com que se nós obedecermos, tivermos temor e a grande misericórdia dele sobre nossa vida, nós vamos chegar lá no céu. Foi o que aconteceu ali com Daniel e seus amigos.
E o Deus que salva. Esse último ponto, essa característica, dentro dessa lição, o Deus que salva. É Deus que salva nós do acidente no trânsito, da doença ruim, do infortúnio, do opróbrio. Pastor, e esses que estão aí, né, sendo ceifados? Por falar nisso, né, trazer a notícia para os irmãos, a quem não sabe, eu creio que os irmãos já devem estar sabendo, está na rede social, o pastor Leonício faleceu, né, essa madrugada, veio a óbito. Pastor ali na congregação do Parque Oeste. E tem outros aí que estão em sua tia, né? Estado gravíssimo, tem tantos outros, o Eric continua, né? O pastor Manuel, a notícia é que ele teve uma reação a melhora, já conseguiu levantar, andar, caminhar. Esse é o Deus, irmãos, que salva, é o Deus que cura, tudo da forma de Deus, do tempo de Deus. E, para encerrar com os irmãos, Nabucodonosor teve muito domínio, né, e ele alcançou alturas incríveis, né, Nabucodonosor. E muitas pessoas almejam isso. Alturas, conquistas pessoais. E ele, naquela ocasião, ele tornou-se o senhor absoluto ali, o rei. Mandava prender e soltar, né? Construiu lá uma imagem para que fosse todos adorar essa imagem. E nós podemos entender, muita gente busca isso, alturas, ostentação, status, posição, briga por isso. E da forma de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, do tempo de Deus, tudo dá certo. Tudo se encaixa. O ser humano é que fica buscando isso aí. Nabucodonosor foi a representação dessa aí, né, pastor Ney? Quis buscar tudo para ele, tudo. Buscar as alturas. E nas alturas o ar, né, o ar rarefeito que tem, ele provoca o quê? Delírios. E a pessoa começa a delirar. Quando as pessoas começam a absorver poder demais, que é domínio demais, ela começa a delirar certas coisas. Olha só, eu notei aqui. Essas pessoas, às vezes, elas não estão preparadas, elas começam a delirar. Sucesso. Enche a bola com tietagem, elogios e falsos profetas. Muitas pessoas chegam incentivando. E o falso profeta, nós já falamos estudo sobre isso aqui, uma profecia errada, ela traz um estrago funesto, tanto para quem é o profeta, tanto para quem acredita naquela profecia e não faz julgamento a precisão daquela profecia. E isso está acontecendo no seio religioso. Por que Daniel e seus amigos não caíram nessa cilada, nessa armadilha? Porque conhecia o Deus da casa, conhecia as escrituras sagradas, a obediência, a perseverança, o temor, a fé resiliente, a fé robusta. Aí não se contaminaram. E nós, nessa lição, traz para nós exercício da fé, a perseverança, o temor, a obediência, esse fator, ele é imprescindível para nós. Diante da nossa fraqueza, não podemos desistir de pedir a Deus a misericórdia, o perdão de Deus, porque só assim nós damos conta de sobressair e ganhamos mais fôlego na vida, nessa diversidade que nós estamos, né, passando por ela, que é a vida da gente. E eles não tiveram temor de superar isso aí, passaram por isso aí. E bem, né, fechando a conclusão aí, na presente lição aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego que, seja qual for a provação, olha só, nossa fidelidade ao Senhor, Deus jamais deve ser negociada, a nossa fidelidade a Deus jamais deva ser negociada, foi o que aconteceu com eles aí, ali, né, não foram induzidos ao erro. O que o inimigo traz para nós aí? Um entretenimento religioso, shopping religioso, falsos profetas, heresias, contendas, falsidades no seio, para tirar o quê? O foco. O campo de batalha, mente. Nossa mente tem que estar focada na palavra. Estando aqui na palavra, nós vamos ter, né, muitos ataques constantes. Não adianta pensar que não vai ter, tem, mas vencemos. Por quê? Conhecemos a palavra, conhecemos o dono dessa casa. Nós conhecemos quem é esse Deus que nós servimos, amém? E aí,
que o testemunho do nosso compromisso seja agradável a Deus e de grande inspiração, tanto para os de dentro, quanto para os de fora. Quando falo os de fora, você sabe, né? Aqueles que estão lá no mundo, nós não deixar de anunciar a palavra de Deus. Ontem pela manhã, assim que eu abri o meu estabelecimento, chegou um senhor lá para fazer um serviço num Fox da Volkswagen. Aí ele conversando, ele falou que ele é irmão daquele rapaz que compõe aquele hino. A único, me ajuda aí, que é digno de receber a honra e a glória. E ele mostrou o vídeo, ele é irmão desse compositor. E ele falando que essa letra desse hino já foi divulgada em mais de 10 países, 10 línguas. E ele estudou para ser padre. E eu perguntei, você está na igreja? Ele falou, não, eu estudei para ser padre, mas não deu certo. E a gente começou a conversar, e eu fui falando para ele, e lembrei, pastor José Machado, dessa frase. Ele falando que é católico, e o irmão dele sempre bate na tecla quando eles encontram. E eu falando para ele, veio na minha mente, aí o Espírito Santo me despertou. O céu não é de armenianos, luteranos, calvinistas, assembleianos, metodistas, batistas, presbiterianos. O céu não é da fonte da vida, não é da videira. Os céus é daqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Não é de luteranos, calvinistas, armenianos, mas é daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O Salmo 24, eu gosto de focar muito e frisar ele. Radiografia do cidadão que vai morar no céu. Vocês já ouviram isso aqui, o Salmo 24. Que radiografia? Quem vai morar no céu? Quem vai habitar no céu? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. É esses que vão habitar no céu. Não é de armeniano, calvinista, luterano, assembleiano, metodista, batista, não tem preferência. A preferência está aqui dentro da palavra. Então, somente obediência, fidelidade, temor, perseverança e a firmeza da fé. É o que, exemplo, aí o pastor frisou bem aqui essa colocação dessas 3 características, que nós precisamos entender esse poder majestático de Deus, né? A salvação, a eternidade, o que está proposto nas Escrituras Sagradas, para onde nós estamos caminhando. Amém? Deus abençoe os irmãos, vamos nos colocar sobre os nossos pés. Deus abençoe a composição da Escola Bíblica Dominical, nosso superintendente, pastor Aneir, também aqui juntamente com o Ábice, mas o Alexandre, que não está aqui hoje, né? Está lá nos jovens, na sala dos jovens. E vocês que estão presentes, um grande número dos irmãos aqui, pastor Aneir, à disposição de estar aqui trazendo o ensino. E logo mais à noite nós vamos ter aqui a palavra também, será com o pastor Aneir, vai estar ministrando aqui a palavra do Senhor no culto de celebração, adoração a Deus. E quantos estão felizes por essa manhã? Amém? Continuamos nossa oração para os irmãos que estão enfermos, a vontade de Deus ela é soberana, sempre se sobrepõe a todas as expectativas nossas. Sim? Misericórdia. A minha irmã Onilda, o pastor José Machado, que é pastor aqui na sede local, você que nos assiste, está pedindo oração para uma família, né? Deles que sofreu um acidente, de carro, e faleceram 2 pessoas, o pai, a mãe, o sobrinho, e a irmã está na UTI. Então vamos curvar a Deus no Espírito Santo, lá no estado do Espírito Santo, e são parentes de vocês. Está vendo aí, irmãos? É acidente, é a doença. O que nós pedimos a Deus, seja feita a vontade dEle sempre, porque Ele é soberano. Né? E pedir a intervenção divina, que Ele envie os seus anjos poderosos, né, a favor dessas questões. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, pedimos, ó Pai, clamamos a Ti, rogamos a Ti, a intervenção divina, Pai, segundo a Tua vontade, com muita humildade, primeiramente, nós oramos assim, que a Sua vontade se cumpra. Pedimos, ó Deus, rogamos por esses irmãos enfermos, em UTIs, esses acometidos pela Covid, ó Deus amado, esses que estão em estado graves,
o conforto da família aqui da irmã Onilda, mais o pastor José Machado, o pastor Leonício, ó Deus amado, que veio a óbito, ó Deus amado, conforte a família ali, a igreja ali do Parque Oeste, ó Deus amado, e tantos outros, não só no nosso país, mas no mundo afora. O teu poder majestático, a tua grandeza, a tua eternidade, o Senhor que é controlador de vidas, o Senhor que nos dá o ar que respira, o paladar, o tato, a visão, a audição, que nos capacita, nos ajuda a prosseguir, enquanto fôlegos a nós for dado, ó Deus amado, te servir em obediência, em humildade, ó Deus amado, saber que a tua misericórdia é que nos faz com que nós possamos ainda estar, ó Deus amado, continuando aqui nesse planeta. Só o Senhor é Deus absoluto sobre terra, céus e mar. Pedimos a Ti, ó Deus amado, com muita humildade, ó Pai, a Tua intervenção, os Teus poderosos anjos do céu a favor do Teu povo nessa terra. Povo que clama, povo que conhece a Tua palavra, que obedece a Tua palavra, que cada vez mais vai se melhorando, ó Deus amado, nesse caminho para o céu. Muito obrigado por essa manhã, por essa escola bíblica dominical. Fortalece aqui toda a composição da Escola Bíblica Dominical, os irmãos, logo mais o culto à noite de adoração, celebração a Ti, ó Deus amado, como já tem falado por essa manhã a nós, continue conosco, ó Deus amado, a Sua misericórdia nos alcança, a Tua mão continue nos abençoando e nos protegendo, assim oramos, ó Deus, amém. Estenda as mãos para cá os irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, todos digam, amém. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor.